fazer uma oração pela palavra. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, de falar do Teu Evangelho. Oh Espírito Santo, eu agradeço por cada vida que está aqui. Eu peço ao Senhor, Espírito de Deus, a revelação no meu espírito e na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fala, que o Senhor ministra, oh Deus, que possa ser encontrado no Evangelho a Tua presença. Que seja encontrado, Senhor, na palavra a Tua vida, Senhor. É que eu te peço. Eu quebro toda resistência, todo mal, toda obra maligna que é contrária à palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu determino que esse ambiente é liberado para a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Existe um poder na palavra. E sexta-feira eu falei para os irmãos sobre um princípio que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus ensinou que se você disser a esse monte, ergue e lança no mar, crendo no seu coração e não duvidando do que você disse, o que você disse, o Senhor vai cumprir, vai se realizar. O Pai te dá o sim para aquilo que você disse. Amém? Portanto, o Senhor Jesus ensina que nós temos que dizer, mas antes de dizer, tem que crer no coração. Por que tem oração que não tem resposta? Um dos motivos é que você ora da boca para fora. Você ora por orar. Você tem que primeiro acreditar, para depois orar. E como que eu acredito? Vindo para o culto, ouvindo a palavra, orando para Deus gerar fé no seu coração, ouvindo a palavra de Deus. Isso vai gerar fé. Então, quando você vai pedir algo, você tem que, em primeiro lugar, crer que aquilo é a vontade de Deus, para depois pedir. Se você pedir coisas que não são a vontade de Deus, é uma oração perdida, não tem resposta. Por isso que tem muitas orações que não tem resposta, porque nós pedimos pelo ímpeto, pela emoção, pela impetuosidade do momento, porque todo mundo está pedindo, porque a oração é de graça, é igual injeção na testa, de graça eu também quero, eu vou orar, dá uma oradinha aqui. Você quer oração? Quero. Para quê? Dá uma geral aí. Essa oração não tem resposta, filho. Aí você quer oração para quê? Para Deus abençoar. Meu Deus, será que Jesus morreu na cruz para quê? Foi para você ser amaldiçoado ou abençoado? Então é uma oração que não tem resposta. A oração poderosa é aquela que você pede e você vê a resposta, mesmo que seja uma pequena coisa. E eu já experimentei pequenas coisas que me deixaram cheio de fé, como por exemplo, oh meu Deus, que vontade de comer uma pizza. Foi um suspiro, vontade de comer uma pizza, e de repente eu termino alguns momentos depois, alguém bate na porta, alguém liga, pastor fulano, eu não era pastor, né? Eu quero comer uma pizza com você, vamos, vamos, é só a resposta de oração. A oração poderosa é aquela que você fez e teve resposta, mas a chave é crer e pedir. Tem que primeiro acreditar. E Jesus disse, você crer e pedir, falar, se você crer e falar, mesmo que venha dúvidas, você continua falando, e mesmo que na mente você tenha pensamentos de dúvida, fale aquilo que você pediu, o Pai te dá. A parte mais importante da oração, não é o crer, é o falar. Porque em algum momento eu estou no culto, alguém prega uma palavra, eu fico cheio de fé, e eu faço uma oração de fé, Deus libera para mim. Só que saindo daqui, eu vejo a circunstância, a situação, e eu desfaço a minha oração de fé. Eu dei um exemplo aqui dos jovens, que tinha muito jovem, né? E estava cheio de irmãs jovens, e eu falei um exemplo que as irmãs, às vezes estão numa idade de casar. Não é que está encalhada não, irmãos, não é nada disso. É que chega uma idade que tem que casar mesmo. E às vezes as irmãs olham para a igreja e falam assim, aqui não tem homem de Deus para mim.
Não tem nenhum homem aqui para casar comigo. Pronto, perdeu. O que tinha vai perder, não é mais seu. Quando você diz que não tem, até o que tem será tirado. Até estava pronto o homem de Deus para você. Talvez já estava aqui, você não tinha visto, ou talvez estava sendo enviado. Mas como você disse que não tem, até o que tem é tirado. Aí lá no casamento você está lá, no meio das invejosas. Que isso? É a luta pelo buquê. Todo mundo com inveja da noiva, querendo o buquê da noiva. O que tem vai ser dado. Mais e mais. O que não tem vai ser tirado. Você tem que olhar e declarar aquilo que você deseja no seu coração. Tem homens de Deus para casar com as mulheres de Deus nessa igreja. E tem mulheres de Deus para casar com jovens de Deus nessa igreja. Ninguém vai precisar de ir lá fora buscar ninguém não, filho. Deus vai fazer aqui dentro. Mas a resposta está em você acreditar nessa palavra e falar. Ou como os homens dessa igreja são homens de Deus. Como as mulheres são mulheres de Deus. Quem está comigo? As coisas acontecem, milagres acontecem. Amém? Alguém entendeu isso? Glória a Deus. Mas esse crer precisa de algo mais, que eu quero te ajudar hoje. O Senhor, Ele trabalha conosco para nós crermos de uma forma bem simples. Porque Deus é um Deus simples. A religião que complica. E a religião não é de Deus. A religião é dos homens. E muitas vezes é do Satanás. Muitas vezes é o diabo que usa a religião. E muitas vezes homens bem intencionados. Mas a religião não é o que Cristo veio fazer. Cristo vai te apresentar para nós um relacionamento. Portanto, o Senhor trabalha de uma forma simples. Lá no jardim do Éden, quando Deus quis falar para Adão, Deus usou uma imagem de alguma coisa para Adão ver. Do que foi? Estava no jardim. Deus mostrou o que para Adão, para conversar com Adão, ensinar princípios para Adão? Pensa, igreja. Estava no jardim, Deus foi falar com Adão, Deus mostrou o que para Adão, igreja? O quê? Entendi nada que vocês falaram. Árvore. Fala comigo assim, fala para o irmão assim, árvore. Adão, você está vendo essas árvores? Todas você pode comer. Eu te dei todo tipo de bênção nas regiões espirituais. Pode desfrutar de todas. Mas tem uma que está no centro do jardim, que ela é minha. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não vai comer. Para falar com Adão, que morava num jardim, Deus usou uma imagem de árvore. Quem está comigo? Porque era a forma de Adão ver e acreditar. Sempre que Deus quer fazer algo na sua vida, Ele primeiro vai dar para você uma visão do que Ele quer fazer. E essa visão é profética. Quando Deus quer te abençoar, Ele dá visão profética. Os homens bagunçaram muito esse negócio de profético, né? Ser profeta na igreja dá status. Aí a pessoa dá uma sapateada, fala uma profecia e todo mundo acha que ele é especial. Mas Deus não quis nesse sentido, querido. A visão profética é para você acreditar. Porque quando você tem uma visão profética, o que é visão profética? Eu estou vendo pela fé, estou vendo espiritualmente, ou então eu estou vendo uma coisa que não é minha ainda, mas Deus vai fazer na minha vida isso. É algo profético. E por que Deus está fazendo isso? Para você ganhar fé. Portanto, Deus quer fazer coisas na sua vida. Fala amém. Amém. Sempre que Deus faz coisas é bom. Mas Ele vai usar a visão profética. Ele vai gerar no seu coração fé, com uma visão profética. Deus dá a você uma visão, ela enche o seu coração. E aí quando você enche o coração e fala, o milagre acontece. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Que dias que eram esses? Na velha aliança, no Velho Testamento, no tempo da lei de Moisés.
especificamente durante o sacerdócio de Eli, que era um sacerdote e um profeta. Havia um sacerdote já velho, Eli, uma pessoa já velha de idade e velha na fé também. E um jovem que estava começando a servir, começando o ministério, o jovem Samuel. E na antiga aliança, que quando foi falado esse versículo, no Velho Testamento, na aliança da lei, Deus sempre é representado como um Deus distante. Se você lê o Velho Testamento, você fica com medo de Deus. Mas leia, tem que ler. Porque o Velho Testamento, perguntaram para mim, eu não tenho sessão de perguntas não, mas os irmãos perguntam nas reuniões de discipulado e nas células. Se nós vivemos na graça, e se nós na graça não precisamos mais da lei, por que existe lei? Se Deus tirou a lei, por que ainda existe lei? E eu respondo, quem te disse que Deus tirou a lei? E perguntaram também, se nós estamos na graça, e a graça é no Novo Testamento, por que a gente lê o Velho Testamento? A gente lê o Velho Testamento porque ele é Bíblia. E Deus não tirou a lei. Jesus cumpriu a lei. Ele não removeu, ele disse, eu não vim tirar, eu vim cumprir. E estabeleceu uma lei superior, a lei do Espírito e da vida. E por que a gente lê o Velho Testamento? Porque nós somos crentes. Por isso, está na Bíblia e nós lemos. Só que nós lemos com os olhos da graça. Eu leio o Velho Testamento para enxergar Jesus no Velho Testamento. Não é para enxergar regras, é para enxergar uma pessoa, Jesus Cristo. Para conhecer Jesus, não é para ter um monte de regras para seguir, é para ter um relacionamento com uma pessoa. Porque na velha aliança, as pessoas relacionavam com um Deus distante, eles tinham medo de Deus. E constantemente se sentiam desamparados por Deus. Por quê? Porque na velha aliança, no Velho Testamento, as pessoas, os crentes, dependiam da lei para relacionar com Deus. E o que é a lei? A lei é quando você faz alguma coisa para Deus para ser abençoado. Quando você está fazendo algo para Deus para receber uma bênção de Deus, é uma troca. Eu estou obedecendo, eu estou orando, eu estou ofertando, dizimando, em troca Deus vai me abençoar. Eu estou fazendo obras da lei. Eu estou andando baseado na lei de Moisés, porque a lei de Moisés era assim, se quer ser abençoado tem que obedecer, se desobedecer vai ser amaldiçoado. Então as pessoas do Velho Testamento tinham medo de Deus, e uma sensação de distância de Deus, e constantemente se sentiam desamparados, porque eles não conseguiam obedecer como eu e você. Nós não conseguimos obedecer todo o tempo. Na verdade, quando eu obedeço, deu certo, eu obedeci. Aí o Espírito Santo me lembra, é a graça, você não tem nada a ver com isso. Você estava querendo desobedecer, foi a graça de Deus que te fez obedecer. Porque em mim, isto é, na minha carne, não tem bem nenhum. Se tem algo bom em mim, é o Espírito Santo que me guia as coisas de Deus. Fala aleluia. Nós, por causa da obra consumada de Jesus, fomos feitos abençoados. Temos a bênção do primogênito. Por isso que o Senhor Jesus, o primogênito era maior. A bênção do primogênito era a bênção maior. Porque ele ia ter maiores obras. Por isso que o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, falou para os discípulos, para falarem para nós. Presta atenção, olha para mim. Então, por isso que lá na cruz, o Senhor Jesus, antes da cruz, ele fez algo para nós. Ele falou para os discípulos, para eles falarem para nós. Ele falou para os discípulos, vocês vão fazer as obras que eu fiz. Eu sou o primogênito. Muito agradável. A igreja estava num prédio que era muito ruim. Abaixo assim do que tinha que ser muito. Um galpão velho, abandonado. Mal feito. Então a visão que eu tive foi muito ruim. E a linguagem do povo que estava lá dentro era muito ruim, porque a visão deles era ruim. Não tem condição, nós somos uma igreja pobre, nós somos pobrezinhos, nós podemos pedir ajuda, e pedir para a prefeitura, tem dó de nós somos uma igreja pequenininha, pobrezinha. E o capeta foi ganhando a minha mente, o Satanás. E eu comecei a acreditar que era difícil mesmo. Até que um dia,
Minha esposa foi para Kids, lá em Goiânia, conferência Kids, e eu fiquei com os meus filhos. E aí eu peguei um deles e falei, vamos ali, entra dentro do carro, vamos ali. Onde nós vamos? Nós vamos procurar um prédio para a igreja. E eu saí procurando na cidade. Não demorou muito não. Peguei a Goiás, passei a Baixada, subi, virei na 26 e olhei para o lado, tinha lá uma placa, aluga-se. As salas bonitinhas, arrumadinhas. Chamei, liguei para o dono, ele disse, eu vou ir agora, já foi, abriu, olhei, tudo arrumadinho, novinho. Perguntei para ele, tinha 2 anos que eu estava aqui. Perguntei, o senhor nunca alugou essas salas? Ele, nunca, rapaz. Construí, nem sei porquê, muito rico, nem precisava. Construí, e já tem 2 anos que ela está parada. Eu não consigo alugar. Você é a primeira pessoa que vem olhar ela. Foi construída para mim. Quando eu cheguei, eu tinha que ter entrado lá. Mas eu fui abalado por uma visão errada. E eu acreditei na visão errada. Nós fomos para lá, entramos na sala, o aluguel era um salário. A gente não tinha condição nem de pagar o aluguel de um salário. A igreja não tinha condição. Só que daí eu fiquei constrangido, porque a minha esposa estava nos Kids. Eu falei, vamos alugar 2, pela fé. Uma para os adultos e uma para os Kids. E fomos. Primeiro mês não tem dinheiro para pagar o aluguel. Mas Deus, eu orei, eu estou aqui, eu orei. E eu peguei a palavra de Deus. E fiquei sozinho naquele prédio orando de manhã e declarando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está faltando para o aluguel, mas está errado. Eu não creio no que eu estou vendo, eu creio na palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Livra, Senhor, do perseguidor, do inimigo que vem aqui. Esse dono do prédio não vai passar aqui hoje, em nome de Jesus. Ele não vai me ver aqui. Me faz ser invisível para ele, Senhor, que ele vem cobrar o aluguel. Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Durante uma semana, eu orei e o Senhor então me deu uma visão, que o prédio tinha que ser na Goiás. E eu peguei 3 irmãos e falei, eu comecei a procurar. Procurei, aí peguei a minha esposa, encontrei e vim aqui, paramos ali na porta, falei, é aqui que nós vamos vir. E ela empolgada demais, né, que se eu falar para ela, vamos, ela vai mesmo. É aqui mesmo, é a cara da igreja. Tá bom, só tem um problema, a placa está escrito vende-se. Eu liguei para o dono e falei, o senhor é dono do... Tá, sou. O senhor aluga? Não, eu só vendo. E quanto que é? Eu pensei, vou fazer uma proposta, né? 2 milhões. Será que o senhor parcela? Eu só vendo, eu não alugo. Amém. Continuei orando. Na outra semana eu passo aqui na porta, a placa mudou, agora está escrito aluga-se. E eu ligo, o dono falou, não, eu quero alugar. Eu comprei do outro e vou alugar. Viemos aqui com 2 irmãos, 3 irmãos, olhamos, e eu entrei com uma fé, mas os irmãos deram mais fé. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer os kids lá atrás. Oh, eu nem tinha pensado nisso, a gente queria colocar os kids aqui dentro, não que a cabeça nossa era pequena. Vamos colocar uma parede aqui, colocar os kids aqui numa porta dessa. O irmão, coloca lá atrás, pastor, porque vai encher. Amém, eu acredito. Vamos conversar com o dono. A gente não dava conta de pagar um aluguel de um salário, filho. Aqui era 5 vezes, 6 vezes isso. E eu peguei, olhei para o dono e falei, o senhor dá desconto aí, para a gente entrar? Dou uns meses para vocês reformar, porque estava tudo abandonado. Fechado, negócio fechado. Dei alguns anos, 6 anos, nós vamos agora para o 7º ano. Fechando o ciclo, nós vamos entrar no prédio novo. Não atrasou nenhum aluguel. Nunca atrasou um aluguel de um mês para o outro, todo mês a gente paga. E a última conversa que eu tive com o dono, para falar que a gente ia entregar o prédio, ele falou, que pena, eu queria construir para vocês, porque vocês foram os melhores inquilinos que eu já tive. Ora para mim, para eu ter inquilino como vocês. Deixa eu te contar o que aconteceu, não foi mérito nosso, é a visão de Deus na nossa vida. Você precisa de visões de Deus, porque o diabo me deu uma visão ruim. O que é que eu fui? Eu fui para a palavra. A palavra me deu uma visão boa. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar. Eu me via como uma ovelha, e Deus me guiando. Lá no Salmo, capítulo 1, verso 3, diz que
que nós somos como a árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo damos o fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que nós fizermos, nós somos bem-sucedidos. Quando você fizer alguma coisa e der ruim, e você se sentir incompetente, abre a boca e diz: eu sou uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, em tudo que eu faço eu sou bem-sucedido. Quando você se sentir um derrotado, abre a boca e confessa: em Cristo Jesus, pelo amor dele, eu sou feito mais do que vencedor, em Cristo Jesus. Quando você estiver diante de uma circunstância, que você olhar para si e falar: eu não consigo, é impossível, abra a boca e confesse a palavra: não há impossíveis para Deus, eu sirvo o Deus do impossível, em Cristo todas as coisas são possíveis. Quem diz aleluia? Precisamos remover as imagens ruins e encher o coração com a imagem boa da palavra de Deus. O Senhor diz lá em Lucas capítulo 6, verso 45: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Encha o seu coração com visões de Deus. Rejeite toda visão que é negativa, que te limita. Como que eu encho o coração? Vai para a palavra. A palavra vai encher o seu coração de promessas, de visões de Deus. E Deus vai falar com você também, através de visões. Começa a pedir, esteja orando, numa oração Deus vai trazer visões para você, de coisas que Ele vai fazer. Eu lembro uma vez eu estava orando lá no prédio, o primeiro prédio aqui que a gente estava, e uma irmã chegou e falou: pastor, eu vi o prédio, que a gente vai estar entrando nele, e o piso dele é assim da cor de creme, é esse piso aqui, a irmã viu. Quem está comigo? Não é um prédio, não é um piso grosso, é um piso de cerâmica. São visões espirituais que Deus vai dando para nós, para alimentar a sua fé. Mas também Deus vai te dar discernimento para você olhar para circunstâncias e situações e ter visão espiritual profética. Isso que está acontecendo ali vai acontecer comigo, Deus vai fazer na minha vida. E abrir a boca com o coração cheio dessa fé, dessa visão profética, abrir a boca e confessar e declarar. Diga aleluia. Quando você tem a visão do Senhor no seu coração, você abre a boca e libera, o milagre acontece. É assim que Deus faz. Seu coração, ele é afetado por essa visão que Deus te dá. Você começa a crer no coração, e quando você crê fica fácil, porque você fala simplesmente do que está cheio o coração. Não é esforço. O diabo sabe disso, ele fica tentando te perturbar, tentando roubar a visão do seu coração. O que você tem que fazer? Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração. Sabe que lá em Atos, em Pentecostes, o Senhor diz que esses sinais vão acompanhar os que creem. Quando é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas e profetiza. A gente dá ênfase no orar em línguas, mas o profetizar também é um sinal. Nossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Não é ilusão, é visão. Você vai ter visões espirituais sobre um futuro, sobre um ministério. Deus vai te dar visões, porque você, jovem, foi chamado para mudar a história dessa cidade. Nós estamos aqui edificando uma base. Foi difícil o começo, de muitas pedras serem quebradas, mas os pastores que vão ser levantados nessa igreja já vão ter uma base para trabalhar com segurança, trabalhar com ousadia, com tranquilidade, com alegria, para conquistar muito mais do que nós já conquistamos até agora. Eliseu era um profeta, e Deus falava com ele com visões e com sonhos. Ele era profeta de Israel. Israel estava em guerra contra a Síria. Toda vez que o exército sírio reunia, os comandantes reuniam para planejar a guerra, Deus dava para Eliseu a visão do que eles iam fazer. Eliseu corria no rei e falava: não vai em tal lugar, vai ter uma emboscada, não faz desse jeito, que se for você vai ser atacado. O rei sírio falou: tem um traidor aqui, tudo que nós vamos fazer, eles sabem. Aí alguém levantou e falou: não é um traidor, é que lá tem um profeta, o Eliseu. Ele é profeta de Deus, e ele sabe de tudo que nós fazemos aqui. E o rei falou: então vamos fazer o seguinte, manda o exército para pegar esse profeta.
Mandou o exército inteiro para pegar um homem, cercou a casa dele. Quando de manhã o servo dele abriu a porta, quando ele olhou para fora, ele já fechou a porta já. Estamos cercados, Senhor, nós estamos cercados. Tem sírio para tudo quanto é lado, tem um exército cercando. Aí Eliseu faz o seguinte, ele ora. Orou Eliseu e disse: eu acho que é mais ou menos como Jesus. Oh Senhor, me dá a graça de ter paciência com esse povo. Ele orou e falou: Senhor, eu te peço, abra os olhos desse jovem para que ele veja. Abra os olhos para que ele tenha visão espiritual. Aí, agora vai lá, filho, olha lá na porta. Quando ele abriu a porta, tinha um exército enorme sírio em volta. Mas atrás do exército havia um exército de Deus, com carruagens de fogo, muito maior. E aí, com essa visão espiritual, o coração do jovem mudou. Oh, nós estamos prontos, estamos feitos. Mas a oração não parou assim. Eliseu orou e falou: Senhor, tira a visão desse exército inimigo. E eles ficaram cegos. E agora eles precisam de ajuda. Quem que vai ajudar eles? Eliseu vai ajudar. Você precisa de visão espiritual. A minha oração para você é que você, pela graça, tenha os olhos tirados das coisas naturais, dessa sua vida natural. Para alguns aqui a vida natural está ruim. Hoje que os seus olhos sejam abertos, que seus olhos sejam tirados da vida natural, que você enxergue as coisas de Deus. Mas alguns, pela graça, na nossa igreja, muitos estão com a vida boa. A minha visão é que você tenha os seus olhos espirituais abertos, porque a abundância das coisas desse mundo tem feito muitos não enxergarem os planos de Deus. Minha visão é que eu não posso mudar você, mas eu oro ao Pai que hoje Ele te dê visão das coisas espirituais. Você enxergue os planos de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. E que o inimigo que tem se levantado para te prender, ele seja cegado agora, em nome de Jesus. Seus olhos sejam abertos para enxergar. Muito maior são os que estão a nosso favor. O Senhor é muito maior. Oh, aleluia. Vamos orar. Feche os seus olhos naturais e ore para Deus abrir os seus olhos espirituais. Oh Pai, em nome de Jesus, abra os lábios, seja intenso. Se você está desanimado, fala para Deus, como Abraão falou, ele abra o coração para Deus, abra o coração. Se está desamparado, abra o coração.